Deixa eu só localizar aqui o PowerPoint. Share screen, vamos lá. Opa. Começando pelo final. Aí, agora sim, valeu. Eu agora eu nesse momento não vejo vocês, então se alguém quiser falar alguma coisa pode me interromper, porque eu não estou mais vendo vocês. Eu coloquei na tela toda, né? Ok? Curso é a introdução da psicologia budista, que nós vamos precisar de 2 módulos. Imagino que hoje a gente consiga ver, são 4 anéis, digamos, a gente consiga ver 2 hoje, né? Porque a gente tem que ir complementando com outras informações, então acho que dá para fazer. Vamos lá. Então, vamos fazer o Junen, peço ao Ueda Sensei que nos ajude. Oi. Então, vamos unir as suas mãos. Vamos começar a oração na mão 10 vezes, como Junen, né? Dosho Junen. Namu Amidabu, Namu Amidabu, Namu Amidabu, Namu Amidabu. Namu Amidabu, Namu Amidabu, Namu Amidabu, Namu Amidabu. Namu Amidabu, Namu Amidabu. Obrigado. Ai, muito obrigado. Yoroshiku onegai shimasu. Nosso calendário, como sempre começamos, né? Sempre tem uma mensagem boa. A compaixão do Buda Amida sempre alcança aqueles que recitam o seu nome. Namu Amida Su, que acabamos de fazer, né? Com o brilho da lua cheia, como o brilho da lua cheia ilumina todos sem distinção, assim a luz compassiva do Buda Amida. No trabalho que a gente vai fazer hoje, há referências tanto à lua como a Buda Amida. Então, para iniciar, eu gosto sempre de trazer o Thich Nhat Hanh, que é um monge zen maravilhoso. Ele é um dos especialistas no estudo de psicologia budista. Alguns dos livros... Oi? Quem falou? Acho que não foi, não. Ele é um dos especialistas, alguns livros que eu estou indicando são dele. Ele faz um trabalho muito bonito nessa área. Ele ensina a psicologia budista em universidades, né? Então, quando a gente fala em psicologia budista, claro, estamos falando daquela imagem, né, que tem, vamos dizer, um centro, mais um, o segundo, o terceiro e o quarto. Isso daqui é uma imagem da época de Buda. Tem a história de que um rei deu um presente maravilhoso para um outro rei, e o rei não sabia como retribuir, e aí ele acabou perguntando para Buda o que ele podia fazer, e Buda mandou desenhar vou chamar de mandala, essa mandala, né? Depois a gente vai entrar nesse termo de mandala, talvez no próximo bloco. E a gente, com isso, o presente que o rei deu para compensar o grande presente que ele recebeu foi essa mandala. E esse rei iluminou estudando essa mandala. Então, é uma coisa bastante forte, né? Transformações na Consciência é o título de um dos livros do Thich Nhat Hanh falando sobre psicologia budista.
Então, psicologia budista, a gente começa, claro, pela roda da vida, que é esse Chala Chakra, né? Entendendo o Sansara para que a gente possa se libertar do sofrimento. O Sansara é aquela roda onde nos aprisionamos e ficamos passando a nossa vida, né? Então, psicologia budista, né? O budismo, além de tudo, ele inclui uma análise da psicologia humana, ou seja, ele se dedicou ao estudo. Buda ele foi talvez o primeiro grande psicólogo, né? É claro que a psicologia é uma coisa de 150 anos atrás, eu acho, mas ele se dedicou, ele não se dedicou às dores do corpo, por exemplo, ele não era um médico, ele era um psicólogo. A preocupação grande dele era com o sofrimento humano. O que ele queria mesmo era fazer com que as pessoas sofressem menos suas angústias, seus dramas e o enfrentamento da vida, que não é fácil para ninguém. É maravilhoso, mas não é fácil. Então, desse estudo da emoção, da cognição, do comportamento, da motivação, isso tudo vem junto com práticas terapêuticas. E aí, claro, estamos falando de meditação, sim, né? Existem outras, mas a meditação é a estrada principal, né? Uma característica da psicologia budista, e a única que tem isso, é que ela está inserida tanto no sistema ético quanto no filosófico budista. E sua terminologia é colorida, ela vem com todas as nuances dessas duas conotações. Então, ela se torna muito positiva, né? Todo o objetivo dele é esse ser positivo, né? Então, a psicologia budista tem dois objetivos terapêuticos. O primeiro é a vida saudável e virtuosa. Isso se chama Samakarya, que é traduzido como vivência harmoniosa. Então, o que é vivência harmoniosa? A gente não se degladiar com tudo que surge na nossa vida, a gente ter um pouquinho de centramento para enfrentar as coisas. A gente, por exemplo, uma convivência harmoniosa é quando ninguém, vamos supor que estamos num grupo conversando e alguém chega e diz: isso é assim, desse jeito, tem que ser, e quem não acreditar em mim, então que não precisa nem ficar na reunião. Isso é uma postura assim que você afasta as pessoas, né? Para ser harmonioso, a indicação é: eu penso que seja assim, mas estou aberto a quem achar que pode ser diferente, eu vou analisar, vou ver se eu posso entender dessa forma também, né? Então, há uma série de coisas que levam a essa vivência harmoniosa. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo, o objetivo final, é o nirvana, que é a cessação total da insatisfação, do sofrimento, do dukkha, que é o nosso grande problema, né? Quem quiser, quem precisar, pode me interromper, fazer pergunta, tá tudo ok, tá? Eu vou tocando para cumprir a tabela, mas podemos parar, discutir, podem fazer perguntas. Então, essa psicologia budista começa no oeste da Índia, entre os séculos V e VII, antes de Cristo, né? Quer dizer, o budismo começa antes, mas no oeste da Índia começa no século V e VII, sexto e sétimo, já com uma visão da psicologia budista, porque é o surgimento do Vajrayana. Então, até ali a gente tinha o Hinayana, que é o caminho dos monges mais antigos, aqueles que ficaram estudando o Pali, principalmente, que era a língua que Buda falava, mas depois eles começaram a ter novas ideias e surgiu uma segunda corrente, que é o Mahayana. O budismo que nós estamos conectados faz parte dessa corrente, o Mahayana. A grande diferença entre uma e outra é que numa você acredita que você possa fazer a progressão sozinho, que você é capaz de se iluminar por teu esforço, por teu mérito, que você consegue fazer isso, e que é um caminho individual. Já a escola Mahayana entende que não, que a gente, na verdade, faz isso
com o benefício da ajuda de todos os Budas. Então, isso muda bastante, né? E, claro, a gente não vai sozinho. A ideia é da grande barca, o Hinayama é a pequena barca, né? E essa grande barca é a grande barca em que todos faremos a travessia daqui para a Terra Pura. O terceiro, o Vajrayana ficou considerado como um terceiro veículo, mas ele pertence também ao Mahayana, né? É um budismo que cresceu muito, ficou muito forte. Eles se debruçaram realmente a estudar a psicologia budista. Então, falando de psicologia, temos que olhar um pouquinho, né, como é que isso aconteceu também no Ocidente. Então, o budismo é a moderna disciplina da psicologia, tem múltiplos paralelos e pontos de sobreposição. Em vários momentos, eles se tocam e trazem ideias muito parecidas. Ambos têm uma fenomenologia descritiva dos estados mentais, emoções, comportamentos, teorias de percepção e fatores mentais inconscientes. O budismo já trazia o conceito de inconsciente, que acabou só surgindo depois com o Jung. Até ali, a coisa não era vista dessa maneira, mas o budismo já trazia isso, né? No começo do século XIII, o filósofo alemão Christian Wolff foi o primeiro a empregar o termo psicologia para denominar o estudo da mente. No século XIII, isso veio virar realidade há muito pouco tempo, né? 150 anos talvez. Na metade do século XIX, houve o desenvolvimento científico da psicologia, unindo as filosofias da mente aos estudos da fisiologia, ou seja, ali começou a tentar um estudo com o corpo também, e hoje a gente vê isso desaguando, principalmente em Harvard, a questão da neurociência, do mindfulness, onde ciência e ali eles não chamam de religião, mas vamos dizer, ciência e budismo se unem, né? Na década de 20, a gente tem um grande avanço com as teorias da psicanálise, com Freud. Freud deu um enorme passo. E Jung, que era um discípulo dele, acompanhava ele e foi até um determinado ponto. E aí Jung diz, não, peraí, acho que não é isso. E ele começou a trazer um ponto de vista bastante ampliado, onde ele se dedicou ao estudo das religiões. Ele entendeu que não era só a mente. Essa mente ela faz parte de todo um sistema e que a gente tem que olhar para esse todo. Então, ele chega aí na ideia da figura central, quer dizer, o desejo fundamental do homem, que é o Deus em si, né? Ele descobre uma porção de Deus dentro dele. E é o que no budismo a gente chama de natureza Buda, né? Aí a gente entra em alguns destaques. O budismo começa a chegar junto com a geração Beat. Então, vamos falar em anos 30, aí, provavelmente, né? E essa coisa começa a ganhar espaço através de algumas figuras que se dedicaram a estudar um pouquinho disso, mas ali, digamos, houve um engano no entendimento do budismo, porque o budismo foi visto de uma maneira rasa e superficial. Algum pequeno entendimento era tomado como a verdade toda. Então, isso gerou algumas distorções, mas foi positivo. Não fosse isso, quem sabe não teríamos o budismo conosco ainda hoje, né? Então, Erich Fromm lança um livro chamado Arte de Amar, 1956. Ele entendeu, assim como Jung entendeu, que não são as pulsões, não é o sexo, mas é o amor a nossa questão, né? Então, ele escreve esse livro, A Arte de Amar, e a gente tem até hoje uma linha maravilhosa trabalhando exatamente com esse tema, né? Então, nessas experiências budistas, um dos exemplos é o Kensho, uma palavra japonesa que significa ver a própria natureza ou ver o verdadeiro eu.
com toda a reserva que a gente pode fazer ao termo eu aí, né? Porque o budismo de cara destrói o eu como individualidade. Não somos uma individualidade, somos um todo, né? Mas, enfim, esse potencial de transformação, cura, é descoberta de um significado existencial para a vida, porque a coisa pior é quando você não vê um sentido para as coisas, né? E a religião faz esse trabalho, né? Ela te possibilita atingir isso. Alguns praticantes contemporâneos de saúde mental, como Jon Kabat-Zinn, então, a gente já viu isso no módulo que falamos de mindfulness, lembra? Encontro cada vez mais nas práticas budistas antigas, como o desenvolvimento da atenção plena, que foi rebatizada como mindfulness, né? De valor terapêutico empiricamente comprovado, enquanto professores de budistas como Jack Kornfield, ou seja, o valor terapêutico é aquele que hoje nos hospitais se faz grupos de meditação coordenados por médicos, né? Porque, de fato, produz resultado e é rápido, é um processo até muito rápido. Aí, alguns professores budistas, como o Jack Kornfield, ele é um professor, ele é psicólogo, mas ele é também um professor de meditação do Vipassana. Vive nos Estados Unidos e ele, digamos, tenta juntar essas duas coisas. Isso ele fez nesse livro chamado Psicologia do Amor, que é um dos livros que eu estou recomendando, se alguém tiver interesse de aprofundar um pouquinho. Eles veem na psicologia ocidental uma prática complementar para os budistas. Ou seja, não é o contrário, não é que quem faz terapia, algum trabalho terapêutico, possa complementar com o budismo. Ele vê exatamente o contrário, né? Que o restante pode ajudar também, né? No começo do século XIII, Christian Wolff... Opa, será que eu voltei? Eu já falei isso ou não? Já falei, voltei. Ok, vamos então para o Abhidharma. Bom, a psicologia budista começa mesmo no Abhidharma, que é um dos 3 cestos do Tipitaka, o Tripitaka. Sempre tem uma pronúncia um pouquinho diferente se a gente está falando em Pali ou sânscrito. Então, não liguem. De repente está escrito de um jeito, de repente está escrito de outro. O budismo tem muitas línguas. Alguns termos são em japonês, outros são em chinês, outros em coreano, e assim vai, em tailandês, né? Então, isso aqui é uma biblioteca, vamos dizer, da Bíblia budista, né? Essas tábuas são os textos sagrados para nós, sagrado no sentido de que eles nos trazem um entendimento da nossa parte sagrada, né? Que é o Buda em nós. Isso daqui acho que é na Coreia. Então, essas 3 coletâneas, que é o Tripitaka, o Tipitaka, são o Vinaya, os Sutras e o Abhidharma. O Vinaya é muito regras de conduta. Ele é necessário, quando se criou uma sangha, a primeira coisa que precisava era ter regras de conduta. Então, Buda se deteve bastante nessa questão, porque como as pessoas vão conviver de uma maneira muito íntima e os números aumentavam, de repente tinham mais de 1000 monges, de repente começou rapidamente com 200, com 500, foi crescendo, né? Então precisava esse código. Então ele se voltou muito ao Vinaya, que é válido até hoje. As coisas que a gente ainda aprende na questão da nossa conduta dentro do budismo estão ligadas a esses ensinamentos, né? Os sutras são a transmissão direta, são as palavras do próprio Buda. Então, ele ali faz os ensinamentos dele, é onde a gente, de fato, aprende. Se no Vinaya a gente tem uma disciplina moral e o propósito é a proteção da própria sangha, no Sutra a gente tem principalmente o treinamento da concentração e aprender a fazer uma comunicação correta. Como eu estava falando da harmonia de quando você vai conversar com alguém, que você saiba fazer a comunicação, quer dizer, que você tenha olhos de ver quem é teu interlocutor e que você busque uma comunicação. Buda fez isso a vida inteira.
Ele falava tanto com crianças como com velhos, com reis, com mendigos. Ele não havia barreira. Ele entendia um jeito de explicar. Às vezes, alguns monges muito próximos dele ficavam malucos, porque ele dizia um texto para um e dizia um texto para outro. E o cara dizia, mas você falou ao contrário. Ele dizia, mas se eu falar daquele jeito, ele não entende. Então, eu falo de uma maneira que ele entende. O importante é que ele tenha um entendimento. As palavras são só palavras, né? E o Abhidharma é, digamos, é o terceiro, sexto, ele veio 200 anos depois dos outros, né? Porque Buda morreu e levou aí 60 anos, foi até 100 anos para conseguir reunir esse material. Isso foi ditado principalmente pela memória dos discípulos. E a parte do Abhidharma, que é de sabedoria e de investigação, essa demorou mais. Então, mas teve dos monges que foi uma sucessão de monges que vieram estudando isso até que isso fechasse de uma forma absoluta, né? Então, o Abhidharma, ele reflete a qualidade do discurso do Buda, as explicações que comunicam as operações do Sansara e Nirvana. É um remédio para visões errôneas, principalmente trata disso, né? A ignorância que o budismo sempre esclarece são as visões errôneas. A gente põe uma viseira na gente mesmo, né? Esclarece a verdadeira natureza do Dharma, do ensinamento, e está associado ao treinamento em sabedoria. Então, a gente tem que fazer esses 3 passos, de qualquer maneira, né? Qual é a dinâmica desses treinamentos? A disciplina moral, a concentração meditativa e a sabedoria. Disciplina moral, então estamos falando do primeiro sexto. A forma de abandonar os velhos hábitos, os nossos erros, é uma substituição de opostos. Então, cabe a cada um ter disciplina, força de vontade, para conseguir fazer o que seu entendimento, seu esclarecimento enxerga. Quem não consegue entender que maltratar um animal é errado, ele vai continuar maltratando. Mas se ele tiver o entendimento, ele de repente perceber que não é isso, né? Ele é obrigado a mudar a sua atitude. Com isso, ele evita a má conduta. Então, no budismo, a gente passa muito por esse entendimento. À medida que a gente vai ganhando esse entendimento, a gente vai conseguindo fazer essas substituições e, com isso, a gente vai conseguindo dar um passo para frente e ter... Buda fala muito na visão da montanha, né? Para enxergar o vale, você tem que subir na montanha. Não é possível enxergar o vale do vale, né? Então, à medida que você vai subindo na montanha, esse subir na montanha é um subir no conhecimento, no estudo, no entendimento, você vai ter uma visão mais ampla, né? É o que nós estamos buscando. No segundo sexto, então, concentração meditativa é o controle do surgimento da emoção. Ou seja, a gente precisa ter a sensibilidade de perceber quando essa emoção surge, quando ela aflora, porque depois que ela se instala, você perdeu o comando, não tem mais o que você possa fazer. Você se enfureceu, você quer brigar, não tem volta, né? Você tem que perceber que tua respiração está ficando diferente, tua temperatura está mudando, você tem que ter esse entendimento para conseguir atuar no momento certo. Se você percebeu, você consegue segurar. Então, controle do surgimento da emoção é obsessão justamente com aos ímpetos que ali está faltando uma palavra, aos ímpetos que a emoção nos conduz, né? A gente sai da razão e se joga na emoção. Nenhum dos dois é errado, mas é preciso que haja um bom casamento, né? E a sabedoria, quando você consegue radicalmente cortar a raiz das emoções, que a emoção já é secundária, quer dizer, já teve uma coisa que fez com que ela surgisse. Então, você tem que passar primeiro pela emoção para você chegar na raiz da emoção. E com isso, você pode prevenir equívocos, tendências costumazes, enfim, maus hábitos, né? Um pouquinho do que é essa Bíblia, é um termo incorreto, mas é mais fácil de entender o que é a Bíblia budista, né? Então, nós temos aqui o Vinaya, né?
o Sutta Pitaka, que são os sutras, né? E o Abhidhamma Pitaka. Todos eles terminam com Pitaka, né? O Tipitaka ou Tripitaka. Cada um deles se divide em uma série de outros livros. Então, não é um livro só, ele vai se compondo de N estudos, discursos, e isso vai indo até que chega num ponto que a gente consegue ter uma visão total do budismo, de entendimento do budismo. Disse que ninguém consegue ler todos os livros budistas, que uma vida é pouco para isso. Mas, Jubal, Oi? Jubal, Diga, deixa eu fazer uma pergunta para você. Ah. No caso, todas essas divisões, ela contempla todas as tradições budistas ou só no caso daqui da Terra Pura? Você diz as divisões do desses Hinayama, Mahayana... Na lâmina anterior. Não, aqui, deixa eu voltar. Isso aqui? Esses são, por exemplo, o Vinaya, ele é muito ligado à primeira escola. O Vinaya está muito ligado, então, ele começou justamente com o Hinayama. Com o Hinayama, né? Então, ali é que eles têm, digamos, o foco do estudo deles está nisso, né? O Sutta é usado também, mas já, digamos, já é uma coisa que não é fundamental. Quer dizer, é fundamental, porque é a palavra de Buda, mas eles se fixam muito, porque, vamos supor assim, no cristianismo, tem os livros apócrifos, né? Quer dizer, todos aqueles livros foram escritos por uma consciência de transmissão, mas há um momento em que alguém faz um recorte e diz, você pode, você não pode. É como entrar em boate. Se não está com uma camisa bonita, não vai entrar, vai ficar do lado de fora. E isso acontece em tudo, né? Não ia deixar de acontecer na religião. A gente tem o caso, por exemplo, do cristianismo, em que a reencarnação era uma coisa simples e normal. Lá pelas tantas, um papa diz que não, porque não é mais, deixou de ser, e passa a vigorar. Então, no budismo, a gente também tem isso. O budismo ele vai se multiplicando à medida, porque como ele incentiva que você tenha o entendimento, que você primeiro faça o estudo, que você tenha o entendimento, que você sinta isso acontecer em você, ele te leva a não aceitar como uma papagaiada, mas a refletir e, de repente, você coloca uma posição nova. Do surgimento dessa posição nova é que surgem novos ramos do budismo. Por exemplo, quando a gente está na Terra Pura, a Terra Pura tem um caminho longo. Ela começa primeiro na Índia, ela vai para a China, vai para o Japão. Mas o Terra Pura foi um entendimento ligado principalmente ao Buda Amida, porque é aquela compreensão de que a gente não faz sozinho. Alguém vai nos ajudar. E quem cria a Terra Pura é o Buda Amida. Então, fica bastante visível, né, esse estudo. E aí tem alguém que começa a estudar e que percebe alguns sutras onde isso é destacado com grande qualidade. E começa a focar o seu estudo, o seu entendimento dessa forma. Então, a gente tem todas as escolas passam por esse mesmo processo de um aprofundamento e de um afunilamento. Tudo costuma ser demais. Então, faz um recorte do que você pode abraçar, do que você consegue fazer, né? Não é ruim, porque todos os budismos eles são regidos pelo Buda Dharma, ou seja, é a palavra de Buda, de qualquer maneira. Ninguém contraria isso, né? Mas cada um tem uma forma de fazer, tanto que tem um budismo chinês, tem um japonês, tem um indiano, tem um coreano, vietnamita, budismo vietnamita é tão lindo, né? Todos criam uma forma própria. O budismo não chega impondo para ninguém, tem que ser assim, é o único caminho. Não. O budismo aceita, faz uma adaptação. Então, o budismo japonês é uma adaptação com a cultura do Japão. Claro, havia uma cultura ali muito forte, o shintoísmo. Não dá para se passar por cima disso, né? Como na China. A China tinha uma cultura maravilhosa também, e quando eles descobrem o budismo, eles
ficam até confusos. Ele acha que é a mesma coisa. Acham que é a mesma coisa. Mas é tão parecido, né? Se a gente olhar, todas as religiões são tão parecidas mesmo, né? Sim, é verdade. Uhum. E eles primeiro entendem que aquilo era uma coisa deles, só estava sendo apresentado numa outra linguagem. Até que no momento eles decidem que só tem um jeito, tem que casar os dois, né? Então, desse casamento surge o Chan, que é uma linhagem que deságua no Japão, juntando um pouquinho com o shintoísmo, deságua no Zen, né? Então, as coisas vão progredindo dessa maneira. Já era Chan quando estava na Índia, que era o foco principal na concentração, na meditação, né? E isso vai desenvolvendo. Então, nós estamos no Terra Pura, que tem um foco, que é um trabalho de meditação, que é a recitação do Buda Amida, né? Então, as coisas vão passando assim. A gente não consegue aprofundar todos esses livros, porque sem chance, né? Então, vamos passando um pouquinho ao largo, né? Vamos lá. Obrigada, Gilberto. Ora, imagina, foi ótima pergunta. Obrigado. Não sei se nós já paramos. Nós tínhamos aqui. Tá, eu acho que aqui tínhamos parado, né? Não, esse não tínhamos feito ainda, né? Então, o terceiro sexto, a terceira parte do Tipitaka, o Pitaka, literalmente o que significa sexto, né? É conhecido como Abhidharma. Então, isso é o Abhidhamma em Pali e Abhidharma em sânscrito, né? Essas obras são historicamente posteriores, eu acho que eu já havia falado disso, as outras duas coleções, 200 anos cerca depois, né? E focam na psicologia fenomenológica, ou seja, eles realmente tiveram olhos não tanto para as práticas, para as recitações, mas para o entendimento das emoções, dos sofrimentos, né? Então, os trabalhos budistas do Abhidharma analisam a mente e fatores elementares de experiências chamadas dharmas. E aí vem uma palavra que confunde um pouco a gente, que também é dhammas no Pali, né? Porque dharma é a palavra do ensinamento. Mas existe o dharma como uma palavra que não é escrita em maiúsculo, que tem um outro sentido que a gente, ao estudar psicologia budista, é obrigado a passar por ela. Então, esses dhammas, ou dharmas, são fatores fenomenais ou eventos psicofísicos, cujas interrelações e conexões compõem todos os fluxos da experiência humana. Ou seja, o budismo detalhou, ele foi profundamente tentando entender as coisas e conseguiu, né? Então, esses dharmas, eles têm 4 categorias que a gente não vai poder aprofundar, mas ele está ligado ao Theravada. Então, é aquela primeira situação ainda, né? Ele vem lá do Theravada, que aí fica muito nesses termos, o Citta, que é consciência. Quem estuda yoga deve estar entendendo tudo. Cetacita, os fatores mentais, Rupa, ocorrências físicas, forma material, e Nibbana, é a cessação de todas essas sensações, né? Os textos do Abhidharma são um esforço para listar todos os fatores possíveis da experiência e dos relacionamentos possíveis entre eles. Não só entender o que existe, mas como essas coisas interexistem. O budismo sempre teve essa preocupação de saber que nada é inseparável. Entre as realizações dos psicólogos do Abhidhamma, destaca-se o esboço de uma teoria das emoções e uma teoria dos tipos de personalidade. A gente veio estudar tipos de personalidade muito recentemente, né? Jung foi um que fez um trabalho bonito nessa questão, mas já vinha sendo feito, né? Não havia o nome de psicologia, porque essa palavra nem existia, né? Mas era uma psicologia principalmente do comportamento ético. Ok, então temos aí uma figura bastante interessante. Queria saber se alguém já conhece o que significa isso aí. Alguém já viu, já teve contato com isso? Sueli já? Ok. Essa figura é a figura do centro da roda da vida. Então a gente começa estudando pelo coração da roda da vida. No coração da roda da vida a gente tem essas 3 figuras. Tem o porco, tem o galo e tem a serpente. E isso vai
sendo carregado de simbolismos. Então, vamos olhando esses simbolismos, né? Então, a roda da vida como um caminho para a lucidez. A roda da vida é um caminho para a gente ficar eternamente preso nele, se a gente não tiver lucidez, né? O treinamento consiste em aprender a estabelecer a mente para poder lidar com todas as coisas sem conflito. Então, esse é o treinamento que a gente precisa estar bem ciente que é a base. Se a gente não consegue fazer isso, então, cada vez que nos acontece uma coisa, a gente diz, por que comigo? Por que logo eu? Né? Você já começa a discutir, falando uma linguagem cristã, quer dizer, você sabe mais do que Deus, Deus é incompetente, deixou acontecer isso na tua vida. Né? E, claro, você vai entrar num caminho que não vai te levar à felicidade jamais, porque não é se rebelando com outras coisas, é entendendo que a gente consegue superar. A gente fala muito de uma mente condicionada, então. Ela se caracteriza por energias de hábito. O que a gente vai ver naqueles 3 ali são essas energias de hábito. É uma mente que, essencialmente, como diz o Zen, é como um macaco louco dentro de uma casa. E essa casa é a nossa mente, a nossa cabeça. E dentro tem um macaco louco, pulando de galho em galho, não para incessantemente, e esses galhos são as ideias dele. Uma hora ele acha que isso, outra hora ele acha que é aquilo, ouviu no rádio que é isso, ouviu a vizinha falar que é aquilo, e ele fica nessa loucura e não tem tempo de olhar para ele mesmo, ele está muito ocupado. Essa é uma das coisas mais terríveis que a gente faz com a gente mesmo, é esse ocupar-se em demasia. Quando tentamos estabelecer um regime mais intenso de autoobservação, que é o autoconhecimento, não tem como. Esse macaco enlouquece de vez, né? Ele fica bravo, porque, poxa, que loucura é essa de não deixar ele pular do jeito que ele sempre gostou, né? E é a gente acalmar a mente da gente. Então vamos para aquela figura que todo mundo tem uma grande curiosidade, né? O Kalachakra. É uma figura bem complexa. A gente tem, então, aquele galo, né? O porco e a serpente estão nessa voltinha do centro aqui. Tá? É o primeiro círculo, coração. O segundo círculo é esse daqui. A gente chama de 2 caminhos. Tá? A gente vai estudar um por um. Depois temos o terceiro círculo, que são os 6 mundos, os estados psicológicos. E temos o sétimo, a quarta roda, que é toda a evolução do processo do samsara, como acontece na gente. Alguma pergunta sobre isso aqui? Podemos avançar? Pode. Então, vamos lá. Voltamos à figura do centro. Né? Como prática filosófica e religiosa, o budismo elucida as angústias humanas, apontando o engano que tomamos de elementos impermanentes como causa da nossa felicidade. Todos nós insistimos em não aceitar a impermanência. Lembra? A gente começou o curso de filosofia budista falando justamente de impermanência. Né? A gente tem que aceitar que nada é para sempre do jeito que é agora. Tudo muda e a gente tem que estar preparado para mudar e para mudar junto. Né? Isso significa a gente não se rebelar contra as mudanças. Porque todo mundo gosta de ficar no seu quadradinho, do jeito de sempre. Né? Parece confortável, né? Mas não existe isso. Então, essa é outra visão bastante importante. Quer dizer, quem esquecer a questão da impermanência não vai dar um passo já, né? Bom, observem o que é o primeiro passo. O primeiro passo, então, é reconhecer a si mesmo. Quer dizer, você tem que se encontrar no meio disso tudo. Porque, como a gente aponta sempre o dedo para fora, né? A gente não olha para a gente, né? Lá, ele, aquilo, né? O mundo, a política, sempre para fora, né? A gente parece que é mais fácil viver fora do que dentro, né? Então, através do silêncio, da introspecção, a gente consegue estabelecer um estado de autoconhecimento e pode, com isso, melhor reconhecer quem nós somos e como nós funcionamos, né? E fazer esse trabalho sem culpa, sem recriminação, sem crítica, só reconhecer
que tem gente que para pensar na vida, diz, mas eu sou burro mesmo, eu faço tudo errado, mais uma vez eu perdi um documento, e fica nessa ladainha, né? Ele não está olhando para si mesmo, ele está jogando pedra em si mesmo, né? O se entender tem que ser com amorosidade. Por mais que você erre, você tem que pegar no colo você mesmo e cuidar de você. Então, isso é muito importante, porque se você não cuida de você, não vai cuidar de mais ninguém, não vai cuidar de nada, né? Só aí a gente tem, então, um grande desafio. Bom, alguma indicação de bibliografia? Esse foi o primeiro livro que eu li sobre psicologia tibetana, do Clóvis Correia de Souza Filho. Ele era, na época, presidente da Sociedade Budista Brasileira. Ele teve muita vivência no Tibete, passou 5 anos lá, e foi o primeiro, nosso idioma, que escreveu sobre a psicologia budista. É um livro muito, muito bom, eu ganhei ele de uma amiga na década de 80, eu acho. Tenho até hoje, gosto muito dele. Foi lançado pela editora Vozes. Por ser tão antigo, eu não sei se ele está no mercado ainda ou não, né? Mas é um livro que eu recomendo bastante. É um livro bem interessante, A Roda da Vida, do qual a gente está usando aquela imagem do centro da mandala, né? É do Lama Padma Santen. O Lama Padma tem feito um trabalho maravilhoso, vocês encontram muita coisa dele na internet. São palestras longas, às vezes 2 horas, 3 horas, né? E é uma sequência de palestras. Junto com esse livro, vem não vem. Ele é vendido. Ou você compra o livro, ou você compra são DVDs, né? Ou você compra os dois. Eu comprei os dois. E aí você tem 3 DVDs onde ele está dissertando sobre o que é a roda da vida. É bem interessante, é bem gostoso. Teve uma época que estava disponível na internet. Eram, acho que 13 episódios, se eu não me engano. Eu busquei recentemente e encontrei alguns. Não existe mais como um todo. Até porque de lá para cá ele vem trabalhando esse tema inúmeras vezes. Já tem discípulos dele trabalhando esse tema. Então vocês encontram. Tem um curso, por exemplo, para acontecer ainda esse ano na SEB lá do Nordeste, eu não lembro qual é o estado, que um discípulo vai fazer o trabalho do estudo da roda da vida. Então é um curso, né? Esse livro também é um livro bastante antigo, Jorge da Silva e Rita Omenco, O Caminho da Correta Compreensão, Psicologia do Autoconhecimento. Então, vocês veem que as palavras, de qualquer maneira, rondam pelos mesmos temas, né? É sempre assim. Esse livro é bem extenso, ele abrange muita coisa. É um livro legal também. Esse vocês conseguem baixar pela internet. Esse daí dá para baixar. Por ser um livro antigo, alguém já subiu, tem nessas plataformas que você pode baixar, não é ilegal, é correto, né? Também foi lançado pela editora Pensamento. Tem um livro do Dalai Lama, O Sentido da Vida. Lembra que a gente já falou nisso, no sentido da vida, né? O Dalai Lama, quando aborda o sentido da vida, lá pelas tanto, ele entra justamente na psicologia budista e ele trabalha com essas figuras dessa mandala, explicando o que é cada uma, por que aquilo. Então, esse livro é um livro legal, um livro que eu comprei num sebo. Não sei se está à venda ou não, mas provavelmente, por ser do Dalai Lama, esteja. É uma editora forte, Martins Fontes. Então, também é legal. Esse Psicologia Budista, esse é do monge Tokuda. Vocês devem ter visto recentemente a inauguração da 2ª maior estátua das Américas, se não me engano, né? Acho que é no Espírito Santo, 30 e tantos metros de altura, uma estátua branca, lindíssima. Aquilo foi um sonho do Tokuda. Então, Tokuda-san, ele está no budismo Zen, né? E ele entendeu que aquilo era possível e virou verdade. Esse livro dele é bem interessante, é bem gostoso, vale a pena também, quem tiver vontade, coragem, né?
Ryotan Tokuda Igarashi, Psicologia Budista. Esse aqui também é possível baixar na internet, Introdução à Tradição Budista, Fundamentos Modernos e Fundamentos Modernos da Psicologia Budista, Lama Trinley, também tibetano, né? É interessante também, acho que esse é possível baixar, então, por que não, né? Dá para ir. Psicologia Budista, Chodjam Trungpa, Reflexões sobre o Abhidharma. Então, a gente já tem um entendimento do que é o Abhidharma, né? Como que isso chegou onde chegou. Né? Thich Nhat Hanh, Transformações na Consciência de acordo com a Psicologia Budista. Esse livro é pura e simplesmente maravilhoso. Vale a pena mesmo. Quando eu fiz o curso de Psicologia Budista, eu fiz com o Vitor Caruso, esse era um livro carro-chefe. A gente usou vários outros livros, mas esse era um dos carros-chefe, né? Muito bom. O Jack Kornfield a gente falou, lembra da psicologia do amor? É quando o entendimento da roda da vida deságua no amor, né? A gente no budismo fala muito na compaixão, mas o amor está presente em tudo isso, né? Ele é autor de vários livros interessantes, um deles se chama Lave a Roupa Suja. Né? Dentro do Zen, principalmente, tem essa questão de iluminou, que bom, agora vai lá e lava a louça, né? A vida continua, não vai para o céu só porque iluminou, agora enfrenta a vida com outra disposição. Né? Então, esse daqui é um livro maravilhoso também, recomendo de coração, Ensinamentos Universais para a Busca da Verdadeira Felicidade, da Cultrix. Ok, então vamos mergulhando agora, de fato, nessa bela mandala que tem muito a nos ensinar. Detalhando um pouquinho mais. Aqui a gente consegue ver essas divisões. Está vendo que aqui tem os três, aqui tem uma figura que desce, uma figura que sobe, né? E aqui tem os 6 campos, ou mundos, ou estados psicológicos, né? Aqui são os 12, e a gente tem aqui em cima uma coisa bem interessante, que aqui, inclusive, nessa ilustração está um pouquinho diferente da maioria das ilustrações. Nem todas são iguais, né? Aqui a gente já tem o Buda apontando a Lua e temos o Buda Amida. O Buda apontando a Lua já é um entendimento de que a gente tem que buscar a luz. Quer dizer, a luz ela é para todos. A Lua, quando surge, ela não faz diferença quem merece receber o luar ou não, como o Sol. O Sol tanto bronzeia os bons como os maus. Ele dá vida a tudo. É o grande detergente, né? Então, essa figura que a gente tem agarrada a essa roda da vida chama-se Yama. Esse Yama, ele justamente representa a impermanência. Em algumas imagens, a gente tem ele como a figura de um esqueleto. Ou seja, todos esses adereços que aparecem nele são figurações, né? Ele tem aquele rabinho de tigre ali. Olha as caveirinhas aqui na cabeça dele, tá vendo? A gente depois tem uma imagem mais ampliada. Então, olhando um pouquinho melhor para entender, tem que entender dessa forma, né? A gente tem, então, aqueles 3 animais, a gente tem os 2 caminhos, que um é de descida e um é de subida. O de descida é como a gente, quando comete o primeiro erro, a primeira mentira que leva à segunda, que leva à terceira, que quando a gente vê, a gente não tem mais volta, né? E, pelo contrário, os atos de bondade de coração, eles te levam a ter alegrias cada vez maiores, né? Então, a gente vive a possibilidade, apesar desses 3 que nos atormentam, a gente vive a possibilidade de fazer esse giro no sentido horário e correto, né? Porque você pode estar caindo, né? Então, estamos sempre subindo, caindo, dependendo das nossas últimas atitudes. E aí a gente tem aqui os campos que, vamos começar aqui pelos humanos, né?
Nós, então, temos uma representação, depois a gente vai ver o desenho correto, que aqui é o mundo dos humanos. Então, entenda um mundo não como um mundo, como a gente diz, esse mundo e o outro mundo. Esses mundos acontecem na vida da gente muitas vezes por dia. Depende de como você se sente, você está nele. Então, a gente vai estar eternamente rodando nesses mundos, até que a gente ilumine e saia desse círculo vicioso, né? Então, aqui tem, abaixo do mundo dos humanos, a gente tem o mundo que eles chamam de preta, né? Não, nenhuma conotação religiosa, é a palavra preta, que ela fala que é o mundo dos esfomeados, né? Aqueles que têm uma fome imensa e que não podem comer, não podem tomar água, tudo vira fogo quando passa pela garganta deles, né? É um sofrimento enorme, a gente conhece esse sofrimento, a gente vive essa história também, né? Até que a gente tem aqui embaixo o inferno. O inferno não é um inferno só, são vários os infernos, né? Tem inferno quente, tem inferno frio, tem infernos mais pesados, porque, na verdade, esses estados mentais nós construímos. O mundo é uma construção do nosso olhar. E a gente constrói conforme bem entende. Se o inferno tem que ser terrível, né? Não vamos para um inferno que não seja. A gente não acredita nisso, então tem que ser terrível, né? A gente vive no inferno. Muitas vezes, durante o dia, a gente se vê transitando nesse espaço, né? Aí tem o mundo dos animais. O mundo dos animais é bem interessante. Eu pelo menos tenho essa visão maravilhosa dos animais, né? Mas o próprio Buda, se vocês lembram, quando a gente estudou um pouquinho a história de Buda, ele tem uma vivência onde ele vê um homem arando a terra e ele vê que no arar ele estava criando um problema para as minhocas. Os bichinhos todos que estavam na terra, quando ele revira a terra, eles ficam sem sua casa, né? Eles perdem o seu mundo, que já era um problema. Mas também a gente sabe que os pássaros, né, sabem que esse cheirinho de terra significa a hora do almoço, né? E os pássaros logo vêm porque vão colher essas minhoquinhas, esses bichinhos todos, né? Areinha, seja o que for, né? Porque então o mundo dos animais tem isso, esse devorar e ser devorado, né? E a gente, quando está no mundo dos animais, a gente está exatamente vivendo essa questão. Você precisa engolir alguém ou alguém vai te engolir. É uma coisa assim animalesca mesmo, né? Aí tem o mundo dos asuras. Eu estou fazendo só uma introduçãozinha, depois a gente vai ver isso com mais calma, né? Só para entender, digamos, a mandala em si, né? O mundo dos asuras é o mundo dos semideuses. O mundo dos semideuses é feito do orgulho, né? do ego. Eles estão sempre lutando entre si. Um quer ser mais poderoso que o outro, um quer ter um carro mais novo que o outro, um quer ter a mulher mais bonita que o outro, e vai por aí afora. Quer ter mais dinheiro que o outro, né? Quer ter mais respeito que o outro, e, em nome disso, faz-se de tudo, o que seja. Então, em todos esses universos, a gente está durante um período e a gente sobe ou desce, vai para o melhor ou vai para o pior, depende de como você se comporta. É simples assim, né? E daí, essas 12 outras figuras, que é a última coisa que a gente vai ver, fala da originação dependente. Ou seja, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, também conhecido por nidanas, né? Então, o Yama, a figura de fora, o Buda apontando a lua, nesse caso não há a figura do Buda Amida, a gente logo vai ver que em outras figuras ele surge, e esse disco aqui também às vezes é apresentado nesse sentido, às vezes no sentido contrário, ou seja, humanos às vezes está de seu lado, não há nenhum problema em relação a isso, né? Não é uma localização física, né? Nesse caso aqui, por exemplo, o paraíso está lá em cima, o mundo dos deuses, e devas, ele já coloca junto, né? Porque os titãs são os asuras, podem ser os demônios também, eles são fortíssimos, né? O mundo animal, o inferno, tem o hot hell, cold hell, quer dizer, good end, o evil end, né? Depende de como a gente mesmo constrói nosso próprio mundo, né? E a gente, pelo sentimento que a gente tem,
a gente ingressa nesses mundos. Então, no momento em que a gente tem o pensamento, se eu estou no pensamento do mundo animal, no momento da minha passagem, eu posso ser levado a vir para o mundo animal, porque isso está tão forte em mim que me condiciona. Então, o budismo trabalha muito com essa ideia de a gente se preparar para o futuro, para a morte, para aproveitar esse momento para evoluir um pouco mais, né? Não entrar no desespero, mas na entrega, né? Você tem que entrar na aceitação e buscar o melhor para você. Então, tem o Buda e tem a Lua. Aqui, nesse caso, estão lá em cima. Tá? Aqui, ó, o Buda está aqui, a Lua está lá, a gente não consegue enxergar. Houve um corte na imagem. Tem os 3 venenos, que é como se chama essas 3 figuras, os 2 caminhos, os 6 estados psicológicos, os 12 elos de originação interdependente. Então, é isso que a gente vai estudar. Tá? E claro que cada uma delas nos ensina uma série de outras coisas. Aqui é uma mesma visão, só para a gente olhar. Isso há muito tempo isso é visto dessa forma, né? Então, aqui vamos para um close, vamos dizer, da parte superior, onde a gente tem Yama, tem o Buda aposentando a Lua, né? E a gente tem aqui a Terra Pura. Nós temos aqui os peregrinos, os monges, fazendo a caminhada para ir para a Terra Pura. Então, isso é uma coisa bastante bonita da gente ver, que é da época de Buda. Essa figura surgiu com o entendimento dele e que ele tem a figura da Terra Pura colocada aqui, né? É muito bonito isso. Então, vamos uma parte mais central, olhando, né? Cada uma dessas figuras tem um significado, uma representação. Olha o macaco aqui, ó. Tá vendo o macaco? Tem o oleiro, alguém já pode ter ouvido falar, tem do cego, né? A morte, enfim, cada um deles tem uma historinha, a gente vai ver. E aqui aparece, então, o reino dos asuras, dos semideuses, né? O paraíso, o reino dos humanos. O reino dos humanos tem lá o homem meditando, tem o casal tomando sol, tem tudo, né? Os animais, a natureza. Aqui, talvez vocês não vejam, mas isso aqui é uma flecha, né? Estão degladiando, são lutadores, são guerreiros, né? Eles precisam conquistar alguma coisa a mais. Olhando a parte de baixo dessa mandala, então nós temos aqui o inferno, né? As figuras lá tem fogo, tem gelo, todos os tipos de torturas e massacres possíveis. No reino dos animais, tem a figura, talvez vocês não consigam ver, depois a gente vê mais em detalhe, o peixe comendo um outro peixe, a raposa comendo um peixe. Vocês conseguem ver isso? Ou está muito pequenininho? Consegue ver? Não. Depois a gente vê. Nós vamos olhar cada um desses mundos em separado. Provavelmente não hoje, mas vamos ver. Com certeza. Então, quando a gente fala da psicologia budista, a gente está falando da roda da vida e a gente está falando do samsara. Por quê? Porque é uma sucessão, um eterno nascer, crescer, se entreter. A gente se entretém com todas as coisas da vida, envelhecer, adoecer, morrer e voltar ao mundo e começar tudo de novo. Esse é o nosso destino até que a gente consiga ter um entendimento melhor. E todas essas fases trazem doenças, trazem sofrimento. Nascer é um sofrimento, né? Morrer é um sofrimento. Ser um adolescente é um sofrimento. Não tem como, né? A velhice é um sofrimento. Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Essa experiência cíclica é construída pelos 3 venenos, quer dizer, tudo começa ali, né? Essa roda é caracterizada pelas 3 marcas. Então, a gente falou da impermanência, mas lembram que são 3 as marcas, né? A gente fala do dukkha, que é a natureza da insatisfação humana, o incontentamento que leva ao sofrimento. Da impermanência, que a gente tem que estar sempre aprendendo a trocar, e da falta de um eixo,
Então, no budismo, a gente aprende que se falta um eixo de uma roda que não esteja justamente... Quando a gente faz balanceamento de roda, né? Se a roda está rodando torta, é uma questão de tempo para ela se esfarelar, né? Ela vai quebrar o pneu, o carro pode capotar. Quando a gente não tem um eixo na vida da gente, o budismo trabalha justamente para dar esse eixo, para você obter esse eixo através do teu entendimento, então você traz isso para essa experiência de existência. Os seres separativos, que são aqueles que se entendem separados do mundo, existe eu, existe o mundo, né? Eu sou um, o João é outro. Não temos nada a ver. Não? O João é um, eu sou outro. O João mora num lugar, mora no outro. Mas, na verdade, a gente é tudo a mesma coisa, né? A gente, tanto que esse pequenos vírus que nos afetou a todos, o mundo inteiro. Não foi só nossa cidade, nosso país, todo mundo embarcou nessa canoa, né? É assim, estamos todos no mesmo barco. E esses seres separativos, que são dominados pelos 3 venenos, vagam indefinidamente por essas experiências de acordo com as 6 emoções perturbadoras, quer dizer, eles saem dos 3 venenos, vão para as 6 emoções perturbadoras, né? E vivem essas experiências nesses 6 reinos que correspondem a essas experiências perturbadoras, né? Uma outra visão de Sansara, que é só uma ilustração, a gente está vendo de uma maneira mais ampla, mas é uma representação da nossa própria vida, né? Da nossa vida no Sansara. Bom, quando a gente fala da originação interdependente, a gente vai passar por esse entendimento que é de... O meu mouse está visível para vocês? Quando eu rodo o mouse aqui, vocês enxergam? Já. Enxerga? Enxerga. Então, enxerga, ok. Então tá. Então, a gente tem uma origem, digamos, numa existência passada, que a gente vai chamar de causas kármicas, né? A gente tem uma existência presente, que ela se compõe tanto das causas kármicas como dos efeitos kármicos. E isso tudo nos leva a uma existência futura, que são os efeitos kármicos. Quer dizer, eles começam e já se reapresentam, e o que nos leva a uma nova existência. Quer dizer, a gente faz tudo por merecer voltar a estacar zero e começar outra vez, né? Como um aluno repetente. Então, quando a gente falar de cada um desses 12 elos da originação interdependente, vai falar de ignorância, ego, ilusão, ações evolutivas, formações kármicas, consciência, enfim. Não vale a pena detalhar agora, depois fica melhor, né? Ok, vamos aprofundar um pouquinho. Então, temos aí as 3 figurinhas. Essas figuras não são sempre iguais, nem sempre a gente tem o galo, nem sempre... A cobra sempre é cobra, mas o galo e o porco, às vezes, mudam um pouquinho. Isso não tem importância nenhuma, né? Então, vocês veem aqui que tem praticamente um pombo, né? E é um javali, né? Um javali. Então, mas significa a mesma coisa, tá? O que são esses 3 venenos? O javali, a cobra e o galo. O javali é usualmente traduzido como ignorância. Da ignorância tudo surge. Mas, de fato, essa ignorância ela é uma fixação. A nossa ignorância é uma fixação. Nós nos fixamos naquilo que nós julgamos seja o correto. E a gente olha com olhos errados. Então, a gente entende o mundo de uma determinada forma que não corresponde à realidade. E a gente fica tentando que a realidade se molde aos nossos olhos, não o contrário. Então, nosso grande problema é essa fixação, certo? A ignorância nos faz agir como fixação. Aquela história, como a gente diz que o burro erra sempre do mesmo jeito, né? É um pouco isso. A cobra é muitas vezes traduzida como aversão-raiva, que de forma mais ampla indica uma defesa enérgica da fixação. Então, uma das figuras que tem é que, digamos, o javali, o porco, ele é a mãe da cobra e do galo. Tá? Os dois trabalham com a mesma energia que ele propõe, que é a ignorância. Então, a cobra faz uma defesa enérgica.
Então, quem está na aversão na raiva, logo dá um trompaço em alguém, já diz uma palavra atravessada, não tem paciência para discutir nada e entra nesse caminho de aversão-raiva que pode levar a vida inteira. O galo, a figura do galo vem um pouco em função... A cobra, a gente entende a questão do ataque, né? Ela observa e, de repente, ela ataca, né? Quer dizer, esse ataque é as pessoas com raiva, né? O galo a gente vê muito como o galo, a galinha, ciscando o dia inteiro, né? Ciscando o dia inteiro. O galo fazendo sexo o dia inteiro, né? Isso é um pouco a nossa representação no mundo. Nós estamos sempre muito ocupados, sempre fazendo tantas coisas, ciscando o tempo inteiro, e nunca pensamos no que é mais importante. Então, o galo é traduzido como desejo apego. Por quê? Ele precisa achar comida, ele vai atrás, é uma necessidade imensa, né? É um equilibrismo. Então, a gente vê a figura de cada um de nós como se fôssemos equilibristas. Esses que estão no sinaleiro, né? A gente vai rodando um prato, vai rodando o segundo prato, o terceiro prato, e a gente quer dar conta de todos os pratos. Agora tem que fazer um novo curso, mais um prato para eu dar conta. Agora preciso pagar uma nova prestação, vou comprar não sei o que, mais um prato para rodar, né? E a vida se esvai, a gente rodando pratos. Então, essa atividade incessante é a sustentação da fixação na separatividade. Enquanto a gente está naquela ignorância de se imaginar como uma individualidade, vamos lembrar do Anatta, né? Não existe um eu propriamente dito, nós somos todos uma só coisa, nós somos todos parte da mesma coisa, né? E a gente, então, ao entender essas três figurinhas, a gente já deu um grande passo, quer dizer, observe em você mesmo quando você está nessas energias, né? Quando você é cobra, você é javali, você é galo, né? Como você pode agir com isso. Para quem gosta de yoga também, a Bia é professora de yoga. Temos os termos loba, dosa e avidya. São as mesmas três figuras com as mesmas conotações, só em palavras sânscritas, né? Então, a ignorância, a vidya, né? Vidya é sabedoria, a avidya particular, sempre negativo, né? O dosa é a aversão, a oposição, né? E o loba é esse agarramento às coisas, essa necessidade, né? Também chamam de raga. Então, mais uma complementação do que a gente está vendo, né, com essas figuras. Aí a gente começa a olhar os dois caminhos. Alguém quer falar um pouco sobre essas três figuras? Alguém chamou atenção? Alguma coisa que queira falar antes da gente falar dos dois caminhos? Não sei como é que nós estamos de tempo, deixa eu ver. Eu tenho uma perguntinha, João. Oi? Claro, que bom, Bia. Esses desenhos, eles são contemporâneos ou foram feitos nesse período? Olha, esse desenho, por exemplo, que estou usando aqui, né? Não, esse já é o de outro. Esse aqui é o desenho que nós temos. Esses desenhos estão pintados naquele templo lá no Rio Grande do Sul. Está aparecendo na câmera o livro? Sim. É um livro maravilhoso, ele é todo ilustrado. Isso aqui, ó, tudo isso está pintado lá nas paredes do templo. Então eles vão detalhando pedacinho por pedacinho para que a gente vá tendo um entendimento de cada uma dessas coisas. Ó, Mundo dos Humanos, por exemplo. Lembram que vocês viram essa cena lá? Isso está pintado lá no templo. Ó, um detalhe tão lindo como esse, faz parte. Eles chamam aqui de o Jardim do Duca. Olha, isso daqui, ó. Tá vendo ali o detalhezinho da raposa pegando peixe, o peixe pegando outro peixe? Tá? Isso, então, é um trabalho maravilhoso de pessoas que se dedicam ao estudo para poder fazer esses desenhos, estudam muito, se preparam muito, usam técnicas específicas. Então, você hoje desenhar um Buda, ou você moldar um Buda, exige todo um conhecimento. Claro, você pode fazer, não há nenhum problema, mas dentro de uma estrutura é preciso que isso seja bem condicionado. Você vai achar em todos os tempos esses desenhos, é uma coisa constante, né? E vem desde a época de Buda, né?
Então, aqui, claro, tem coisas que você já vê aí que parece que tem aerógrafo, né? Essas nuvens aqui, por exemplo, né? Bem moderno, né? Tá ótimo, obrigada. Legal. Alguém mais? Ah, aqui bem no centro da roda, não sei se alguém observou, a gente já viu esse símbolo aqui. Alguém lembra? Uma coisa bem importante. Tem a ver com 3 Yin e Yang, também. não. Hã? Yin e Yang, não. Seria quase como um yin e yang. Você tem ali as 3 coisas básicas. Sem essas 3, o budismo não é budismo. Vou deixar suspense para falar no final, então, para que vocês pensem um pouquinho. O que precisa para o budismo ser budismo, tá bom? Bom, temos aqui uma figurinha de um belo demoninho azulzinho, né? Uma corrente. E isso é a descida que a gente faz quando a gente começa a andar por caminhos errados, por ideias infelizes, né? A gente vai cada vez se aprofundando mais, colhendo dores. Pode ver que aqui tem até aquela coisa do yin e do yang, do claro e do escuro, Bia. Tá vendo? Aqui é as trevas da vida, né? Aqui as luzes da vida. Quanto mais você busca a luz, mais você vem por um entendimento, né? E aqui cada vez menos, cada vez mais torpe, cada vez mais sem lucidez, né? Então, isso aqui que nós fazemos o dia inteiro. Às vezes nós somos esse, às vezes somos esse, às vezes somos esse. A gente está nesse processo continuamente. A gente vive esse primeiro círculo, a gente vive esse segundo círculo. A gente só precisa ter esse entendimento de o que é que nós estamos fazendo. Aquela hora que a gente está se dizendo, ai, como eu sou coitadinho, né? Provavelmente está nessa figura aqui. Está se jogando para baixo, né? Então, isso vai acontecer dentro de cada um entendimento. Desse entendimento vai vir a vontade e a condição para fazer um novo exercício de viver. E com isso a gente consegue avançar e um dia pensar que a gente pode sair desse samsara. Aqui a gente vê a oração, o lótus, né? Aqui o pedido de ajuda, né? Uma das formas da gente crescer também é pedir ajuda, né? É preciso que a gente consiga demolir o ego para a gente conseguir pedir ajuda, né? É tão difícil às vezes, né? A gente é tão forte, tão o bastante que não precisa de nada, né? Isso não é verdade, né? Aqui uma outra representação da mesma coisa, mas claro, cada artista tem uma visão conforme sua época, sua vivência, né? Mas a gente está falando da mesma coisa. Estão lá os mesmos 3 animais. Aqui parece quase uma arara, um papagaio, né? Mas está lá. Às vezes pode até ver fênix, enfim, né? E a mesma questão das figuras que sobem e descem, né? Tá? E em volta os mesmos estados psicológicos ou mundos que vivemos. Outra representação, pode ver, nenhum desenho é igual, mas aqui, inclusive, ele tem uma queda um pouquinho menos... parece que tem aqui alguém empurra, não é alguém que puxa, né? Se bem que aqui parece que ele está puxando, mas tem alguém aqui empurrando, né? E aqui um vai se apoiando no outro para fazer a subida, né? Um dá a mão para o outro, um se agarra na roupa do outro. Tudo simbólico, né? Well, Dalai Lama, esse é um mantra tibetano, né? Om Mani Padme Hum, que também é Om Mani Padme Hum, dependendo de como a situação que você esteja.
Então, eu gostaria de invocar ele para a gente daí para a segunda parte. Acho que ainda temos tempo para perguntas, né? Então, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Então, eu vou deixar de compartilhar aqui, a não ser que alguém queira voltar alguma imagem, alguma coisa. Alguém gostaria de voltar em alguma imagem? Não? Tá. Então, agora eu volto a ver vocês. Ok. Oi, tio. Oi! Oi, Que tudo bem? aí, deixa eu ver. Onde é que você está? Acho que está na segunda tela, né? Deixa eu ver. Ainda não. O Agenor. Hoje a gente tem uma figura bastante querida, o Agenor. Não sei se vocês... Ele está sem câmera ligada, né? O Agenor é um amigo de muito, muito, muito tempo. A gente começou fazendo terapia lá nos anos 80. Então, a gente brinca que nos conhecemos no mesmo hospício, né? A gente fazia bioenergética e a gente aprendeu muito. O Agenor é uma pessoa que eu respeito muito. Ele está experimentando para ver se ele vai ficar com o grupo. Que o Agenor é um mestre. Ele trabalhou a vida inteira dele construindo pessoas. Ele faz não só treinamento, capacitação, mas ele tem essa visão, essa capacidade de fazer com que as pessoas se construam, né? Então, ele é um consultor, ele é um apoiador, ele é um treinador, uma pessoa com bastante conhecimento e que a gente conversando esses dias, ele está me falando à vontade de aprender mais algumas coisas. Esse homem não para de fazer curso a vida inteira, desde que conheço ele, é um curso atrás do outro, né? Eu também vou fazer curso com ele, às vezes ele vem comigo, às vezes eu vou com ele, né? Então, fico muito feliz que ele tenha aceito o convite e esteja aqui com a gente. Muito bom. Tinha outros convidados também, mas talvez não estejam aqui. A Letícia, não estou vendo a Letícia também, ela levantou a mãozinha ali, né? Isso. Letícia, Eu queria agora eu fazer um achei você. comentário. Agora eu achei você, que bom. A Letícia é muito querida, ela não é minha filha, mas é mais ou menos, né? Ela é filha de um irmão meu, mas eu acho que eu sou mais parecido com ela que o próprio pai. Ela é minha companheira de muitas e muitas coisas. A gente fez Vipassana juntos, não combinamos. De repente, um avisou o outro, estou fazendo Vipassana, começa dia tal. Estávamos no mesmo período fazendo. Ela já esteve no templo, ela já foi fazer o trabalho dos mortos, colocar a barquinha na represa, né? A gente, naquela época, havia perdido a minha mãe, que é a avó dela, e ela fez questão de ir também, de conhecer, e está fazendo curso com a gente desde o início também. Então, fico muito feliz que esteja aqui ainda. Tio, eu queria fazer um comentário de algo que me chamou a atenção. Diga lá. Eu acho interessante como todas as religiões elas acabam convergindo, né, em alguns pontos. E essa questão do javali como ignorância e do galo e da serpente me lembrou daquela parte da Bíblia que fala do não dar pérolas aos porcos, né? Isso. E o porco é a mesma ideia do porco enquanto ignorância. É a mesma ideia da ignorância, exatamente. Troca de religião e continua o mesmo sentido, né? E hoje a gente tem até pela ciência que o porco, na verdade, não é tão burro, né? O porco tem uma inteligência ali entre o cachorro e o cavalo, se eu não me engano, né? Ele não é tão burro assim. Mas, enfim, fica lá no chiqueiro, andando na lama, né? Come restos, quer dizer, ele não tem uma condição melhor de evoluir, né? O javali melhor, né? Porque o porco já é
uma construção humana, né? O javali é forte, ele luta, ele tem todo o seu sentido de vida, né? Então, o javali talvez mais brabo, mais inteligente, mas mais brabo. Ou seja, ele tem uma convicção mais forte. É isso, Letícia. Verdade. No fundo, todas são muito parecidas. O Osho é um pensador contemporâneo, não está mais com a gente, mas ele diz que a religião pode ser a última grande barreira. Porque enquanto eu sou budista e não tolero você que é espírita, você que é ateu, você que é batista, você que a gente está construindo muros, não pontes. Então, meu Deus é melhor que o teu Deus. Então, a religião pode ser um grande problema, se vista dessa maneira, né? Mas a religião é um belo caminho, sim. Com entendimento, com lucidez, ela nos traz coisas muito boas. E o budismo é uma dessas religiões que faz muito pela gente, faz muito. Sempre estou dizendo para Monge Ueda, né, que a gente não tem como retribuir tudo que a gente recebe do budismo. Estou aqui tentando fazer a minha parte, preparando aulas, mas jamais vou conseguir devolver tudo que a gente recebe. Sempre muito, muito. Alguém gostaria de ver mais alguma questão? A gente viu os 2 primeiros círculos, que são os, digamos, mais fáceis, porque a gente teve que passar por um monte de termos que são desconhecidos. Acho até que eu vou providenciar fazer um compêndio desses termos para facilitar o entendimento, porque não tem como. Essas palavras não têm uma tradução. A Sueli está fazendo comigo também um curso, né, ela que me chamou para o curso, que a gente está estudando sobre o bardo, né, uma visão do budismo tibetano, né? E acontece a mesma coisa lá, né? Algumas palavras não tem como traduzir, não adianta, nada fica como deveria, né? Então, talvez a gente precise fazer isso, né? A Bia fez um trabalho recente de conclusão de curso, onde ela colocou um glossário. Me falha a memória, alguma coisa como 20 páginas, uma coisa assim, em termos do yoga, né? Então, eu sei que a Sueli também é do time do yoga, tem muito conhecimento ali, muita coisa que é boa e dá para aproveitar. E tudo cruza. Talvez no próximo módulo a gente consiga, se a gente conseguir passar bem pelo que precisamos fazer por compromisso, a gente pode começar a ver um pouco nessa visão de como yoga e budismo são tão parecidos. Usam até as mesmas palavras, têm as mesmas ideias, né? Tudo, no fundo, acaba ficando muito parecido, mas o yoga, principalmente, é impressionante como tem as mesmas visões, mesmos exercícios, mesmos objetivos, né? Na segunda parte, eu estava preparando já alguma coisa e alguns slides que estava fazendo tinham a ver com isso. Vamos ver se der tempo a gente usa. Nós temos, esse é o nosso 7º encontro. O 8º encontro, então, vai ser ainda a psicologia budista. Vamos ver os 2 círculos externos. Eu gostaria que vocês pensassem, estudassem, para trazer mais questões, a gente aprofundar um pouquinho, porque a gente faz de uma maneira muito rápida aqui, né? Temos um horário para cumprir e é difícil. Mas, enfim, acho que isso vai estar gravado, vocês podem assistir, talvez amanhã ou depois eu disponibilizo isso já. E aí a gente pode rever e levantar questões. Eu mesmo posso ter deixado de falar coisas importantes. Nem sempre a gente consegue. Jubal, Oi. você podia falar dos 3 círculos básicos da roda? Da roda? 3, que Aqueles 3. Tá, muito bem. Você falou que ia falar. Joias. São as 3 joias do Dharma. Alguém lembra que são as 3 joias do Dharma? Uma é o que a gente está fazendo. Uma é o que a gente está fazendo, né? É o Sangha. Deve ser, né, Buda, Dharma e Sangha. Isso, Buda, Dharma e Sangha. O budismo tem muitos números, mas alguns números são fundamentais. Esse 3 é fundamental, né?
Não existe budismo se não existir um deles, né? Então, a gente, só sendo budista, mas não estando no budismo, não é. Sangha é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós somos uma sangha. Nós estamos aqui tentando crescer juntos, né? Crescer o entendimento, abrir mais o coração. Isso a gente só faz com o outro. Sozinho, a gente se poupa demais. Com o outro olha para você e diz: não está fazendo certo, não é desse jeito que eu entendo, né? E você tem que se corrigir, porque você, infelizmente, quem olha de fora vê melhor. A gente se engana muito, né? Então, é um pouco isso. Como é que estamos de tempo? Deixa eu ver. Dá para falar um pouquinho mais ou já esgotamos? 21h12. Meu Deus, já passamos bastante do tempo, né? A ideia é que se faça em 1 hora, para não ficar muito cansativo, e que a gente tenha uma meia hora para a conversa. Então, essa conversa, eu dependo um pouco, claro, de vocês, porque só falar, às vezes, congestiona o ouvido, né? É mais palavras para fazer confusão. Então, quando vocês participam, isso é de grande alegria. Vamos ver se na próxima a gente consegue, né? O próximo módulo é complicado, porque, veja, nós falamos em 3 e em 6. E nem aprofundamos o 6, né? Aprofundamos mesmo foi o 3. O 6 a gente, né, nem olhou direito. A gente vai olhar o 6, vai olhar os 12, ou seja, é bastante coisa, né? Vai ter bastante imagem, cada um daqueles pedacinhos a gente vai ampliar para olhar, ter a compreensão. Acho que vai ser bem interessante e eu vejo principalmente que é uma coisa que a gente pode colocar na prática, né? Se você, só o fato de você lembrar do Kala Chakra, essa roda da vida, né? Do Samsara, claro que você está falando também do karma, né? Tudo está num pacote só. Ali parece que a gente junta tudo, dá um lacinho, né? Tudo parece ficar confortavelmente instalado ali, né, para a gente poder olhar. Então, a gente veio estudando uma série de coisas antes, porque não era possível a gente falar disso se não tivesse toda a visão que a gente já teve, né? Então, como eu disse, esse é o 7º, o 8º a gente volta nisso, o 9º a gente vai falar especificamente da Terra pura, como é que começou a Terra pura, como é que está hoje, né, os fundamentos, os sutras básicos. Vamos olhar um pouco mais para isso, né? Os exercícios que a gente se propõe na Terra pura. E o último, eu sou absolutamente honesto de dizer, vai ser o que será. A gente não dá conta de tudo sobre filosofia budista, mas a gente está caminhando e espero que, pelo menos no último, a gente tenha um encontro, né, de ideias, de busca. E ano que vem a gente recomeça, né? Não sei de que forma a gente vai fazer, Monge Ueda é quem decide essas coisas, mas acredito que a gente continua e vai aprofundando um pouquinho mais. Não sei se vamos daí ter 2 turmas. Esse ano foi um ano bem complicado, né? Era para ser presencial, mas já que não é, ok, vamos fazer assim, quem sabe a gente faz uma turma para iniciante, uma turma para avançar um pouquinho mais. Por exemplo, psicologia budista é uma coisa que dá para ir bem mais fundo, né? Muita coisa que a gente viu dava para ir mais fundo. Mas, enfim, agradeço cada um, o tempo que cada um dedicou e me coloco à disposição no que precisarem, no e-mail, no WhatsApp, como quiserem, no telefone, a gente conversar e tirando dúvidas. Então, eu agradeço imensamente. E Monge Ueda agora está na função pai. Você, mesmo assim, consegue, Monge Ueda, fazer um encerramento para nós? Então, eu tenho uma sugestão, né? Claro. Mesmo como sangha, né? Nós como construindo, né? Uhum.
pelo menos vamos distribuir esse função do Dosho Junen. Cada vez, acho que vamos deixar alguém falar, puxar. Uhum. Boa ideia. Vamos seguir. Boa ideia. Então, hoje, como está acostumado, eu vou passar para João-san. Ok! Vai ser João San. Pessoal, é assim, né? É como você cantar sem a orquestra, sabe? Sem a música. É muito diferente entre você acompanhar e você fazer isso sozinho. Só o farador shoujo, né? Daí a gente para todo mundo junto. Isso, vamos falar todo mundo junto. Todo mundo sabe, né? Então, agradecendo imensamente toda essa aula do professor Jobal, e que está dando uma visão bastante difícil do budismo, né? Estou me esforçando para tentar entender alguma coisa, mas eu fico grato pelos ensinamentos. Então, agradecendo toda essa aula aqui, então vamos fazer o Shoujunen, né? Seja o Shoujunen. Namo Amidabu, Namo Amidabu, Namo Amidabu, Namo Amidabu. Namo Amidabu, Namo Amidabu, Namo Amidabu, Namo Amidabu. Namo Amidabu, Namo Amidabu. Ok. João tem um ritmo Obrigado, gozaimashita. enérgico, forte, rápido. Obrigado, João. João é uma figura referência para mim. Quando eu cheguei no budismo com Monge Ueda, João foi uma das pessoas que me impressionou bastante, porque eu era novato, né? Eu ficava ali olhando, tentando entender, né? E a gente conversava bastante. O João era uma das pessoas que fazia esse trabalho de acolher. O João é muito bom em acolher. E ele me acolhia. E a gente conversava bastante. E eu via nele, talvez, o que de mais importante a gente possa ver no budismo. Ele dizia para mim, às vezes, eu às vezes venho aqui, não entendo nada, mas eu sei que saio melhor. Sempre eu saio melhor. Acho que esse é o fundamental. Entender, a gente vai entendendo com o tempo. Não é na hora que a gente quer, não é quando a gente resolve. Mas isso vai entrando na gente, vai limpando um pouquinho esse nosso coração, que às vezes está tão turvo, né? E vai lavando a alma da gente, vai ficando. Eu uso palavras que, digamos, no budismo nem poderia, né? Alma, Deus. Mas a gente tem uma visão ocidental e quando a gente fala Deus em mim, a gente está falando Buda em mim, né? Natureza Buda em mim. Quando a gente fala em alma, a gente está falando dessa natureza Buda, dessa alma grande, né? Não é da minha alma aquela que eu poderia imaginar que vai sobreviver a tudo. Eu morro, mas essa alma continua e depois ela volta com as mesmas ideias, com tudo que eu aprendi agora, vou ser um pouquinho melhor na outra, mas, enfim, que eu não morro. O budismo diz que em permanência tudo acaba, né? E tudo recomeça de uma outra forma. Sempre teremos primavera, mas sempre novas flores. Simples assim, né? Então, nós teremos nossa nova primavera daqui a pouco. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Jubal. Muito obrigada, foi muito bom. Uma ótima semana. Sueli, eu estive fugindo das aulas porque estava com esse problema aqui tentando trabalhar, mas amanhã nós temos aula, 6 horas da manhã, estarei lá. Tá bom? Letícia. Obrigada, Jubal, por compartilhar seus conhecimentos. Beijo. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Ana, Obrigada. João, todo mundo. Ai, muito Tchau, obrigada. Yolanda. Tchau, tia. Yolanda, tchau, tchau. Algumas pessoas eu não estou vendo, então posso estar... Deixa eu ver. O Agenor. Obrigado, Agenor. Obrigado pela visita. Ok. Então vamos encerrar. Arigatou gozaimasu. Arigatou.